Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer 3 dicas que eu considero importantes para que você consiga evoluir como investidor, considerando que, assim como eu, você tenha a mentalidade de investidor de longo prazo e faça análise fundamentalista dos seus ativos. E a minha primeira dica é: aprenda contabilidade. Antes de explicar quais partes da contabilidade eu acho mais importante que o investidor saiba, eu vou ler aqui para vocês uma fala do Warren Buffett sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: você tem que entender de contabilidade, você tem que compreender as nuances da contabilidade. Essa é a linguagem dos negócios, o idioma imperfeito, mas a não ser que esteja disposto a fazer o esforço de aprendê-lo, como ler e analisar as demonstrações financeiras, você não deveria escolher ações por conta própria. Antes que você se assuste, eu não estou dizendo que você precisa dominar a contabilidade da mesma forma que um contador faria, nem que você precisa saber todos os pronunciamentos contábeis que já foram publicados. Mas existem 3 demonstrativos financeiros que é muito importante que o investidor saiba interpretar. São eles: a demonstração de resultado do exercício, também chamada de DRE, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das demonstrações, mas o objetivo desse vídeo não é dar uma aula completa sobre contabilidade, até porque isso ia levar horas. A minha intenção aqui é só te dar um norte para você saber por onde começar e para onde direcionar os seus estudos. Sobre a DRE, primeiramente você precisa compreender o conceito de regime de competência. Eu vou explicar rapidamente aqui. A DRE ela é elaborada no regime de competência e esse regime ele é um método de reconhecimento de receitas e despesas que leva em consideração a data de ocorrência dos fatos e não a data de entrada ou saída do dinheiro do caixa da empresa. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que uma empresa fez a venda de um lote de produtos na data 1º de fevereiro, mas que o comprador somente vai fazer o pagamento no dia 1º de março. Na DRE, que é elaborada sobre o regime de competência, a entrada da receita vai ser reconhecida no dia 1º de fevereiro, independente do fato de que a empresa não recebeu efetivamente o dinheiro nessa data. Compreendido isso, o segundo ponto é que você precisa estar familiarizado com a estrutura de uma DRE. Essa daqui é a estrutura geral que elas têm, eu peguei da Ambev, mas podia ter sido de qualquer outra empresa, todas iam seguir mais ou menos esse mesmo padrão. Notem que eu peguei a demonstração de resultado consolidado, porque nele já inclui todas as subsidiárias que a empresa tem. Então a estrutura é essa, toda DRE segue mais ou menos essa mesma ordem que está apresentada aqui, começando da receita, passa pelo lucro bruto, lucro operacional, até lá embaixo chegar no lucro líquido, que é o que realmente importa e o que nos indica se a empresa teve um desempenho bom ou um desempenho ruim naquele período. Depois que você já estiver familiarizado com a estrutura da DRE, você precisa compreender bem o significado de cada um dos resultados que ela apresenta: lucro bruto, EBIT, EBITDA, receita financeira, etc. E você precisa também conseguir interpretar resultados não recorrentes. Vou dar um exemplo de resultado não recorrente. Vamos supor que uma empresa teve prejuízo operacional em determinado trimestre, mas lá no final da DRE ela apresentou lucro líquido por causa de uma restituição de impostos muito grande que ela recebeu. Você precisa ser capaz de entender que nesse caso o lucro líquido não significa que a empresa teve um bom desempenho naquele trimestre, ele simplesmente é um resultado atípico vindo de um evento não recorrente. O próximo demonstrativo financeiro que você precisa entender é o balanço patrimonial. E para isso você precisa primeiro compreender o conceito de ativos e passivos. Ativos são todos os bens e direitos de uma empresa. Como bens, a gente pode citar, por exemplo, o dinheiro que ela tem em caixa, os imóveis, o maquinário. E na parte de direitos, temos, por exemplo, as contas a receber e os impostos a restituir. Já os passivos são todas as obrigações da empresa, as dívidas que ela contraiu, as compras a prazo que ela realizou e ainda não pagou, o salário dos funcionários, etc. E para interpretar bem um balanço patrimonial, tem vários outros conceitos que você precisa compreender também, por exemplo, ativo e passivo circulante, provisões, capital social, patrimônio líquido, etc.
E, por fim, você vai precisar aprender também sobre as diversas destinações do lucro. Você se lembra do lucro líquido que aparece lá no final da DRE? Quando o exercício financeiro acaba, o lucro líquido ou prejuízo, se for o caso, ele é incorporado ao balanço patrimonial da empresa. E o lucro, ele tem diversas destinações distintas. Por exemplo, parte dele pode ir para as contas de reservas de lucro, outra parte vai ser distribuída como dividendo obrigatório ou dividendo não obrigatório, dentre diversas outras destinações que vão ser definidas pelo Conselho Administrativo. E para fecharmos essa parte dos demonstrativos financeiros, que eu acho importantes que o investidor saiba interpretar, a gente tem a demonstração do fluxo de caixa, que é um demonstrativo bem menos popular do que os outros dois que eu já tratei. Basicamente, esse é um demonstrativo que vai mostrar para a gente todo o dinheiro que efetivamente entrou ou saiu do caixa da empresa naquele período. Consequentemente, esse é um demonstrativo que é elaborado segundo o conceito de regime de caixa. Então, diferente da DRE, que leva em consideração o regime de competência, na demonstração do fluxo de caixa, a gente está preocupado realmente se o dinheiro entrou de fato ou não na empresa e em qual data isso aconteceu. E para conseguir interpretar essa demonstração, você vai também precisar compreender que algumas receitas e despesas não têm efeito caixa. Por exemplo, depreciação. A gente sabe que um carro ele vai perdendo valor conforme os anos vão passando, ele vai depreciando. Porém, o dinheiro não está efetivamente saindo do caixa da empresa naquele ano, naquele exercício financeiro. Então, embora na DRE a depreciação seja considerada uma despesa, na demonstração do fluxo de caixa ela é somada de volta, ou seja, a depreciação é desconsiderada por não ter efeito caixa. E por último, você precisa conhecer cada uma das três partes que dividem a demonstração do fluxo de caixa. Nós temos o fluxo de caixa operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. E a partir daí surgem alguns indicadores fundamentalistas que podem ser importantes na hora de fazer nossa análise, por exemplo, o CAPEX sobre o fluxo de caixa operacional e CAPEX sobre depreciação e amortização. Para quem não sabe, o CAPEX é o dinheiro que a empresa gasta investindo nela mesma, e ele vem lá do fluxo de caixa de investimento. E a segunda dica que eu dou é para você não se preocupar muito com os resultados trimestrais isolados. Embora as cotações de curto prazo elas sejam muito sensíveis a um resultado trimestral, se vem um resultado ruim, provavelmente no dia seguinte a cotação cai. Uma empresa ela não se torna boa ou ruim com base em apenas um trimestre, então você não devia ficar se preocupando com isso. Outra questão é que os resultados trimestrais isoladamente eles oscilam muito. Se você começa a análise de uma empresa olhando esses números, você pode não conseguir captar a real situação dela ou mesmo ter uma ideia errada. Vejam só, esse aqui é um gráfico que mostra o lucro líquido trimestral de uma empresa. À primeira vista é difícil dizer se o resultado evoluiu bem de 2011 para cá ou não, a gente bate o olho e só vê oscilações, é difícil tirar uma conclusão. A única utilidade que eu vejo em analisar o gráfico trimestral é a gente entender que a empresa tem certa sazonalidade. Reparem aí que todo quarto trimestre ela tem um pico no lucro, o que quer dizer que essa empresa aqui sempre vende mais no fim do ano. E aqui nós temos o gráfico do lucro líquido anual, bem mais fácil de interpretar. Só bater o olho você já vê que de 2011 até 2015 o lucro evoluiu bem. 2017 foi um ano pior para a empresa, 2018 ela já deu uma recuperada. E a gente pode ignorar 2019 porque no momento que eu gravo esse vídeo está faltando ainda o resultado do último trimestre. Então, dê mais importância para o resultado anual. Não tem por que ficar se estressando com o resultado de balanço trimestral isolado. Ele não tem tanta importância assim. E outra coisa, se você é uma pessoa que tem pouco tempo livre, eu não vejo sentido em você gastar o seu tempo todo trimestre lendo os demonstrativos financeiros da empresa. Separa um dia no ano para fazer isso, lê os resultados anuais e usa o seu tempo livre para fazer outras coisas. E a terceira dica é que você precisa ter consciência de que a mente humana está sujeita aos chamados vieses cognitivos. Daniel Kahneman é um pesquisador que trata muito sobre esse tema. Ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002 por conta dos diversos estudos que ele fez na área de psicologia dos investidores.
Nos estudos ele trata sobre diversos tipos de vieses cognitivos. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 para exemplificar como que esses vieses afetam a nossa forma de agir e de pensar. O primeiro viés que afeta muitos investidores é o chamado viés de confirmação. Ele nada mais é do que a tendência que as pessoas têm em preferir informações que confirmem as suas próprias convicções. Vamos supor que você goste de cerveja. Já foram publicados diversos estudos mostrando os malefícios da cerveja, mas um dia surgiu um estudo dizendo que a cerveja faz bem para alguma coisa. E é justamente esse estudo que você manteve na sua mente que o seu psicológico leva em consideração. Todo dia a gente vê algum investidor procurando uma notícia que corrobore com aquilo que ele já acredita e caindo no viés de confirmação para justificar a tese de investimento dele. Temos também o viés de retrospectiva, que é a tendência mental que a gente tem de reinterpretar a probabilidade dos acontecimentos depois que eles já aconteceram. Vamos supor, por exemplo, um prédio. Você viu que o prédio estava com algumas rachaduras e seguiu sua vida normal, até que poucos dias depois o prédio desmoronou. Se você for uma pessoa com tendência ao viés de retrospectiva, você vai reinterpretar os fatos lá atrás e vai se convencer de que quando você viu a rachadura, você já tinha julgado ser provável de que o prédio ia cair. O risco para o investidor que tem o viés de retrospectiva acentuado no seu psicológico é de que ele causa um excesso de confiança e a sensação de que o mundo é um lugar mais previsível do que ele realmente é. E para fechar o vídeo, eu vou falar sobre a aversão à perda. E para ilustrar, primeiro eu vou fazer uma pergunta para você. Se alguém te convidasse para uma aposta no cara ou coroa e a regra fosse que se você perder, você tem que pagar R$100, qual o prêmio mínimo que você consideraria aceitável para você entrar nessa aposta? Pense rápido em um número. Provavelmente você, assim como eu e assim como a maioria dos participantes do estudo, respondeu algo em torno de R$200 a R$250. Esse número reflete a assimetria de valor que as pessoas atribuem às perdas e aos ganhos. Com isso, o estudo mostra que as perdas têm um impacto 2,5 vezes mais severo no psicológico das pessoas do que um ganho. Em outras palavras, seria dizer que para compensar uma perda de R$100, o seu psicológico precisaria de um ganho de 250. Então agora a gente já sabe que a mente humana faz diversos desvios da racionalidade. Por mais que a gente acredite estar tomando uma decisão racional, muitas vezes estamos sendo enganados pelos vieses cognitivos. E para tentar corrigir isso, você precisa desenvolver autoconhecimento do seu perfil psicológico. Tente perceber quais são suas propensões aos vieses cognitivos. Com certeza, se você treinar a sua mente para tentar evitar esses vieses, você vai tomar decisões de investimento melhores. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos.